Olá, seja muito bem-vindo. Olha quem divulgou o seu relatório mais fresquinho e atualizado, o KNRI 11. Hoje é dia 6 de outubro, domingão, e ele divulgou esse relatório aqui poucos dias atrás, no dia 1º de outubro. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são os dividendos. Ele está com um dividend yield de 0,72% ao mês, e quando a gente pega aqui nos últimos 12 meses, dá um dividend yield de 8,61. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar esses dividendos aqui com os seus concorrentes. O KNRI, ele é do segmento híbrido, porque dentro tem galpões logísticos e escritórios, é um mistão. Então vamos ter que comparar com outros fundos imobiliários híbridos. O Gari, por exemplo, né? O Gari está pagando um dividendo maior. É verdade que o Gari, inclusive a gente vai ver a atualização dele, ele é mais agressivo na sua estrutura de capital, na sua alavancagem, portanto tem mais risco no modelo de negócios do Gari, assim como tem do TRX F11. A gente vai ver também a atualização dele, tá? Você vê que eles estão pagando dividendos maiores, bem maiores por sinal, mas eles possuem mais risco embutido. Tanto o KNRI 11 quanto o ALZR 11, eles são mais de boa, tal, e acaba sendo algo que se reflete aqui nos dividendos. Então assim, jogando limpo contigo, é um dividendo alto? Não é um dividendo alto. Será que ele está sendo negociado com desconto? Bom, aqui está o valor patrimonial da cota, R$ 161 reais, e ele está sendo negociado na bolsa por 139. Então tem um baita de um desconto aqui, né? O PVP está em 0,86. Toda vez que o PVP está abaixo de 1, significa que tem desconto. Então está 0,86. Vamos conferir então as novidades aí do mês passado, o mês de setembro de 2024, começando com duas novas locações na Torre Cristal do edifício Rocha Verá. Uma das locações foi para a NBA, cara, a Liga de Basquete dos Estados Unidos. E do lado negativo nós tivemos a desocupação de uma das lojas do edifício Lagoa Corporate pelo Banco Santander. Portanto, com esse entra e sai, a vacância atualizada física é de 2,75, ou seja, os espaços que você tem para alugar e quantos efetivamente estão alugados. É uma vacância física bem baixinha. A vacância financeira já é maior, é 6,20%. Por que tem essa diferença? Porque vacância financeira é o quanto que você realmente está ganhando de dinheiro todos os meses e o quanto que você poderia ganhar se não tivesse atraso nos pagamentos, se não tivesse descontos, se não tivesse carência, se tivesse tudo 100% no talo. Aqui está na prática para você essa diferença, né? Então aqui, ó, receita potencial. Se tudo tivesse 100% no talo, 30 milhões e meio. Só que aqui você tem os espaços que você não está ganhando aluguel, né? Tem como contemplar a vacância. Aqui tem as carências e descontos que você dá para a galera, para incentivar o pessoal. Então a diferença entre o quanto você poderia ganhar e quanto você está ganhando é justamente isso. Hoje, a carteira imobiliária do KNRI, como a gente conversou lá atrás, é híbrida. Então tem 21 propriedades, 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Qual que contribui mais para a receita? Os escritórios. É 53% da receita que vem deles e 46% dos galpões logísticos. Os galpões logísticos, eles não têm vacância. Você está vendo aqui, ó, 0,22, 0,21. Essa é a vacância, tanto física quanto financeira, dos galpões logísticos, ou seja, inexistente. Agora, os escritórios não é bem assim. Você está vendo aqui, ó, existe a vacância. E ele tem presença em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Aonde que é o foco da vacância? Rio de Janeiro. Em relação aos inquilinos, é muito diversificado. Tem 150 inquilinos. Então isso traz mais segurança para você, né? Mais estabilidade, mais previsibilidade. Aqui você está vendo a localização geográfica dos imóveis. Então você tem ali uns gatos pingados em Minas Gerais, tem ali uma presença de escritórios no Rio de Janeiro, que é onde está trazendo os problemas, como você viu. Mas a grande maioria, tanto dos galpões logísticos quanto dos escritórios, está no estado de São Paulo. E tem alavancagem, ele trabalha com dívida? Sim, ele trabalha. Então vem aqui comigo no portfólio de imóveis, a gente vai abaixando aqui e a gente vai chegar no primeiro imóvel com alavancagem, que é o Bill Square. O Bill Square está em desenvolvimento, tá? Ele fica em Pinheiros, em São Paulo, e ele tem uma alavancagem aqui de quase 200 milhões de reais. Inclusive, esse edifício Bill Square está, como você viu ali, em andamento de obra e agora ele está
na fase de estrutura. Então, se você pegar toda a obra, 15,5% de avanço físico acumulado. Então, a primeira alavancagem é do Bill Square. E a gente vai descendo aqui mais para baixo. Você vê aqui, ó, no centro de distribuição Cabreúva, ele tem outra alavancagem, mais 150 milhões de reais. E quando você coloca todos os ativos de um lado, todos os passivos de outro, qual que é a relação? A relação é aqui, ó, 7,7%. Esse é o índice de alavancagem. Rob, isso é muito ou isso é pouco? Cara, é bem tranquilo, tá? É uma estrutura de capital super de boa. Ele é um fundo que é mais conservador, você viu a estrutura de capital, e tem o lado ruim, que é o dividendo menorzinho em relação aos seus correntes. E tem outra coisa ruim aqui também, que é a rentabilidade. Se você pegar lá desde 2012 até os dias atuais, você vê que não compensou o investimento no KNR11, né? Dá uma olhada aí na tela. Então ele acabou ficando lá no final, lá na rabeira da rentabilidade. O IMAB ficou com a medalha de ouro, o CDI ficou com a medalha de prata e o IFIX ficou com a medalha de bronze. Qual que é o principal problema? Que você assumiu mais risco ao longo de todo esse tempo e teve retorno menor. Olha o CDI é ativo livre de risco. E o CDI entregou uma larga diferença para o KNR11, ou seja, em outras palavras, você correu muito mais risco e recebeu menos retorno. Não vai receber o nosso selo de recomendação de compra. Inclusive, eu tenho KNRI na minha carteira e eu vou realizar o processo de venda, dado aqui o prazo legal da CVM. Eu primeiro preciso avisar vocês desta minha análise, dessa minha perspectiva, para só depois estar realizando a venda de acordo com a legislação da CVM. Então, estou avisando antes e posteriormente irei realizar a venda dos meus ativos do KNR11. Primeiro link na descrição e nos comentários fixados, RC Wealth, a minha consultoria de investimentos, a consultoria que mais cresce no Brasil. Clique e venha conhecer o que eu e os membros da minha equipe temos a oferecer de vantagens e benefícios para os seus investimentos no Brasil e no exterior. Basta você clicar nesse botãozinho azul aqui e depois colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Aperta no botão azul mais uma vez e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada. O nosso bate-papo de hoje